Boa noite a todas e todos. Eu me chamo Henrique Pereira. Eu sou professor titular da Faculdade de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Amazonas e professor colaborador do Proficiamb. Quero inicialmente agradecer o honroso convite que me foi feito pela coordenação do evento e, de pronto, lhes pedir desculpas por não estar participando de modo sincrônico desta abertura. A razão é que me encontro em viagem de missão ao exterior, com grande diferença de fuso horário. Por isso, dividirei o tempo dessa apresentação com o meu colega Dr. Danilo Egli. Ele é coordenador técnico do projeto Atlas ODS Amazonas, pós-doutorando e professor da disciplina de Indicadores de Sustentabilidade do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade da Amazônia, da UFAM. Conforme a programação estabelecida pelos organizadores, eu devo falar-lhes sobre o tema os ODS e sua inserção no cotidiano amazônico. Para dar conta dessa tarefa, como já foi dito, essa 1 hora reservada para a palestra, eu a irei dividir com o Danilo Egli, que está participando em tempo real do simpósio, neste momento, assim espero. Eu farei primeiro uma contextualização histórica da Agenda 2030 e buscarei demonstrar a origem dos ODS, e então farei uma breve introdução ao nosso projeto Atlas ODS Amazonas, e em seguida eu entregarei a palavra ao Dr. Danilo para que nos apresente mais informações sobre o trabalho que vem sendo feito para a localização e territorialização da Agenda 2030 nos municípios do estado do Amazonas. Então, eu penso que para dar conta do tema dessa fala inicial do nosso evento, para falar dos ODS, é necessário começarmos explicando e apresentando a própria Agenda Global 2030. Essa agenda da ONU, ela substituiu a agenda anterior, a do desenvolvimento do milênio, e entrou em vigor em 2015, em setembro de 2015, com o lançamento da Agenda ao Futuro que Queremos. Essa agenda nova, chamada Agenda Global, tem características distintas da agenda anterior, e dentre elas é que se trata, como disse, de uma agenda global, uma agenda universal, portanto, não é uma agenda de desenvolvimento apenas para os países em desenvolvimento, é para todos os países. Eu tenho dito que nenhum país é tão desenvolvido que ainda não tenha oportunidade para desenvolver ainda mais as suas características, as suas propriedades, as suas condições de vida e de trabalho. E essa é uma das primeiras diferenças. A segunda diferença é que essa agenda é uma agenda mais diversa, né, integrada. Ela vai abrangendo todas as áreas das questões ambientais e para além destas. E é uma agenda que tem um dos lemas mais interessantes, que é não deixar ninguém para trás, e eu gostaria de destacar essa característica, porque, na prática, não deixar ninguém para trás significa dizer que, num país, por exemplo, ou numa região, enquanto houver pessoas, comunidades, grupos sociais em condições de desigualdade, essa agenda não terá sido concluída, suas metas, seus objetivos não terão sido alcançados. E aí que vem a questão, para poder identificar que segmentos estão em desvantagens, e, portanto, essas desigualdades intra-regionais, é necessário ir além das médias nacionais. E aí que entra o nosso projeto Atlas ODS Amazonas. Nós estamos buscando, desde maio de 2019, desenvolver as séries históricas com os dados que nos permitam avaliar as metas do desenvolvimento sustentável, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para os 62 municípios do estado do Amazonas. E sobre isso, Danilo Egli irá falar. A Agenda 2030 é uma agenda diversa e essa característica resulta do documento que lhe deu origem, que foi a carta final, a declaração final da Conferência Mundial para o Desenvolvimento Humano, ou do Meio Ambiente, da Rio+20,
Ao contrário das duas declarações, das duas conferências anteriores, a Declaração do Rio de Janeiro é uma agenda, é um documento extenso e muito plural, muito diverso. E a sua síntese, o seu desenvolvimento resultou na Agenda 2030. A Conferência do Rio+20 acabou com o compromisso, a promessa, né, da apresentação da Agenda 2030, agenda que entrou em vigor em 2015 e que tem metas para serem alcançadas até 2030. Falando sobre isso, obviamente, o impacto, o grande impacto negativo, ou os grandes impactos negativos da crise global sanitária do Covid-19, certamente ameaçaram e continuam ameaçando o atingimento de muitas dessas metas. O Brasil, na sua leitura, estabeleceu 175 metas, um tanto diferente, 2 metas foram consideradas não adequadas ao país e outras 8 foram criadas. Então, a nossa agenda, a versão brasileira da Agenda 2030, com os seus 17 objetivos, tem 175 metas. E para se avaliar o progresso dessas metas, estão sendo desenvolvidos indicadores. Eu deixo esse assunto para o meu colega Danilo Ergo. Indo um pouco mais atrás nessa história, gostaria de mais uma vez insistir que essa é a agenda global sob o patrocínio da ONU. Isso quer dizer que os países, as partes, são são os grupos que têm a sua obrigação de implementar a agenda. Eu diria que, infelizmente, o governo brasileiro não seguiu a tendência que foi observada nos primeiros anos da agenda, que foi manter uma estrutura nacional de acompanhamento. Ela foi bastante reduzida, mas nós temos 2 organizações governamentais brasileiras que são responsáveis pelo monitoramento da agenda, que é o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e o IPE, o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas. Há um site compartilhado do IBGE e do IPE que faz o monitoramento da Agenda 2030, mas com as médias nacionais e, no máximo, as médias estaduais. É aí que o nosso projeto na UFAM se diferencia, porque nós estamos buscando, como disse, a localização e a territorialização da Agenda 2030. É muito interessante que a Agenda 2030, não apenas como uma agenda de desenvolvimento, ela é algo que representa um compromisso dos países, portanto, as soluções para o desenvolvimento sustentável são respostas que os países, as regiões, os municípios terão que encontrar. Como disse, a Agenda 2030 é uma agenda plural, diversificada, e, obviamente, como em qualquer outro setor da administração pública, para haver governança e governabilidade é necessário que sejam elegidas as prioridades. Então, o que nós estamos tentando oferecer aos governos locais do Amazonas é um diagnóstico da situação, das metas da Agenda 2030, para que os governos locais e as sociedades locais possam avaliar, a partir dessas informações, quais seriam suas prioridades e, a partir delas, buscar as soluções para o atingimento das metas da Agenda 2030. Na agenda, não há um tempo, e acho que o Danilo vai poder fazer isso com mais algum detalhe, dentre os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, estão contemplados aquelas setores ou dimensões já bastante conhecidas, que são a economia, as dimensões sociais, as dimensões ambientais, mas acrescenta-se aqui a paz e a justiça, essas 5 dimensões, uma vez que não haverá uma sociedade desenvolvida se não houver paz e houver justiça. A questão da mudança do clima é um objetivo de desenvolvimento sustentável em si, portanto, essa Agenda 2030 ela não esqueceu dessa questão importante. As questões da conservação da biodiversidade estão claramente expressas no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da vida terrestre e da vida aquática. A Agenda 2030 fala mais dos oceanos, então uma leitura no Amazonas, nós vamos ter que pensar nos ambientes aquáticos continentais, ou seja, de água doce, então está aí uma adaptação que nós estamos fazendo para a Agenda 2030 no Amazonas, e passa, obviamente, por questões básicas, como o próprio ODS 1, a erradicação da pobreza, e o ODS 2, a erradicação da fome. E aí, com um papel importantíssimo, e eu vou parar por aqui, do ODS 2, falando da importância da conservação da agrobiodiversidade e da própria agricultura
familiar em todo o planeta. E essa é a década da agricultura familiar. Então, a gente tem aí no ODS 2 um momento muito importante para uma reflexão sobre o combate à fome, ou seja, assegurar a soberania e a segurança nutricional e alimentar de todas as populações. Nesse momento, o grupo também está desenvolvendo, o projeto também está desenvolvendo, junto com o projeto de iniciação científica, o monitoramento do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 2 para o Estado do Amazonas. Nós já lançamos um primeiro relatório, ele está disponível na nossa plataforma, com o cálculo do índice de Gini para a estrutura agrária do Estado do Amazonas, com base no censo de 2006 e no censo de 2017. O estudante de agronomia, de iniciação científica, que está conosco desenvolvendo esse trabalho. Nós estamos agora analisando a questão da produção agrícola, o valor da produção agrícola nos municípios do Amazonas, e também estamos estudando os resultados dessa primeira visão que nós estamos tendo da estrutura agrária a partir do cadastro ambiental rural. Essa é apenas para dar uma ideia de como a agenda se torna, a questão da localização e territorialização da agenda se torna uma questão acadêmica, uma questão para o ensino, uma questão para a pesquisa. E também, igualmente, uma questão para a extensão. O nosso projeto também dialoga com o processo de formação continuada de professores, isso tem muito a ver com o Proficiamb. Nós temos já tido a oportunidade de colaborar com a Secretaria Municipal de Educação de Manaus, levando as informações do Atlas na formação continuada de professores de geografia. Então, o Atlas, o nosso projeto e sua produção pode servir de material, de base para consulta, para também a regionalização do ensino. Então, vou parar por aqui e eu vou deixar, então, a palavra com o Danilo Egli e espero que o Danilo possa apresentar para vocês alguns dos nossos resultados, ou seja, os indicadores que nos permitem avaliar o atingimento, o quanto falta para o Amazonas atingir os seus 62 municípios, as metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Muito obrigado, boa noite e até breve.